Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento gelado varria as ruas desertas de Chicago, trazendo consigo os últimos raios de um sol poente envolto em névoa. Samantha Carter caminhava com passos medidos, seu casaco preto esvoaçando atrás dela, sua bolsa apertada contra o peito. Seus olhos castanhos examinavam os arredores, calmos, mas cada músculo de seu corpo estava tenso, pronto para reagir. À primeira vista, ela parecia simplesmente uma mulher com pressa para chegar em casa. Mas por trás dessa aparência escondia-se uma força e disciplina que poucos ousariam imaginar. Ela crescerá em um bairro violento, onde o perigo espreitava em cada esquina. Desde os 7 anos de idade, aprenderá a se defender, primeiro para se proteger, depois para se tornar invencível. Anos de aulas de artes marciais, meditação e disciplina física haviam esculpido seu corpo e mente, tornando-a capaz de ler as intenções dos outros em um instante. Ela carregava esse passado silenciosamente invisível para o mundo. Enquanto ela caminhava, um beco escuro à sua direita iluminou-se repentinamente com um clarão metálico. 2 homens mascarados apareceram, com os olhares animados pela luxúria. Um brandia uma pistola, o outro, uma faca que girava desajeitadamente. "Me dê sua bolsa", gritou o homem com a arma com a voz trêmula de excitação e medo. Samantha parou. Uma fração de segundo bastaria para decidir o destino deles. Seus olhos percorreram a cena, analisando a distância, a postura, cada detalhe. Os agressores não tinham ideia de com quem estavam lidando. Com a fluidez de um movimento aprendido desde a infância, ela se esquivou do braço armado, agarrou o pulso do homem e o empurrou para o chão com precisão cirúrgica. O outro tentou atacá-la com a faca, mas ela o jogou contra a parede com um chute calculado. Os impactos ecoaram pelo beco, transformando a cena em um balé silencioso, porém mortal. Os 2 homens ficaram atordoados, incapazes de reagir, seus olhos arregalados revelando seu espanto. Samantha pegou sua bolsa, ajeitou o casaco e com uma voz fria, mas contida, sussurrou: "Da próxima vez, pense antes de subestimar alguém." Então ela se afastou na escuridão. Cada passo que dava parecia absorver o som da cidade, deixando para trás um beco silencioso e 2 homens humilhados. Mas sua mente não relaxou. Alguém observava a cena das sombras. Um olhar furtivo, atento e calculista. Samantha podia senti-lo. E ela sabia que não era apenas mais um transeunte. O passado do qual ela fugira alcançou, e pela primeira vez em muito tempo, um arrepio de preocupação percorreu sua espinha. Mas Samantha Carter não era uma mulher comum. Cada ameaça era um desafio, cada perigo, uma oportunidade de mostrar que por trás de sua aparente fragilidade, escondia-se uma guerreira pronta para tudo. Samantha Carter entrou em seu apartamento no centro da cidade. Um pequeno refúgio entre os arranha-céus de Chicago. O ar estava quente e perfumado com uma mistura de café e cera de madeira, um estranho contraste com o frio cortante lá fora. Ela colocou a bolsa sobre a mesa, respirou fundo e deixou seus pensamentos vagarem. Desde a infância, sua vida foi uma série de desafios. Nascida em um bairro marcado pela violência e pela pobreza, ela aprendeu a se defender antes mesmo de saber ler direito. Aos 7 anos, após testemunhar uma agressão que poderia ter lhe custado a vida, seus pais a matricularam em um dojo local. Foi lá que ela conheceu Mestre Lee, um mestre de karatê com uma reputação quase mítica em toda a vizinhança. A força, Samantha, não está apenas nos seus punhos. Está na sua mente, na sua calma, na sua capacidade de antecipar, ele lhe dissera durante a primeira aula. Essas palavras deixaram uma impressão duradoura nela. Ela ainda se lembrava do aroma da madeira do dojo, dos gritos dos colegas de treinamento e, acima de tudo, daquela sensação de despertar interior que a dominara desde o primeiro dia. Com o passar dos anos, cada golpe recebido e desferido moldava não apenas seu corpo, mas também sua mente. As aulas se sucediam, tornando-se cada vez mais difíceis, até que os treinos passaram a ser realizados no meio da noite, na chuva ou no frio. Samantha se tornava uma guerreira silenciosa, uma sombra capaz de antecipar cada movimento de seus oponentes. Mas a maestria física não era nada sem disciplina mental. Mestre Lee enfatizava a meditação e o autocontrole. "Na quietude, você encontrará seu poder", repetia ele incansavelmente. Essas palavras ainda ecoavam em sua mente enquanto ela se lembrava de cada momento, de cada provação que a tornará invencível. Ela pegou um caderno que sempre mantinha por perto. Anotações sobre suas técnicas, planos para melhorar seus reflexos, e às vezes, pensamentos pessoais, memórias que só ela conhecia. Seus dedos percorreram as páginas, passando por palavras que contavam seu caminho para a maestria e o controle.
De repente, seu telefone vibrou. Uma mensagem desconhecida. Sabemos quem você é, Samantha Carter. Seus olhos se estreitaram. Desde o assalto no beco, ela sentia uma presença atrás de si, mas nunca imaginou que alguém ousaria caçá-la tão rapidamente. Samantha cerrou os punhos. As sombras do seu passado estavam retornando, mas ela não tinha mais medo. Cada ameaça era apenas um lembrete. Ela estava pronta. Cada movimento do seu corpo e cada decisão da sua mente eram agora calculados. E pela primeira vez em muito tempo, um sorriso frio surgiu em seus lábios. O jogo estava apenas começando. O sol mal estava nascendo Chicago, tingindo os arranha-céus de laranja e rosa. Samantha Carter tinha um encontro com sua amiga de longa data, Jessica Harper, no café local. Elas raramente se viam ultimamente, cada uma absorta em suas próprias vidas, mas Samantha apreciava esses momentos de normalidade. Mesmo que sua formação e habilidades extraordinárias tornassem qualquer coisa comum impossível. Eles caminhavam pelo estacionamento atrás do café, rindo de lembranças da infância, quando ouviram um barulho metálico. Um homem mascarado agarrou um carro estacionado, forçando o motorista a sair violentamente. Jessica soltou um grito abafado, paralisada. Samantha sentiu a adrenalina subir imediatamente. Anos de treinamento a ensinaram a ler intenções em frações de segundo. Os músculos ficaram tensos, os olhos perscrutando cada detalhe. Os ladrões não suspeitaram de nada. Sem hesitar, Samantha deu um passo à frente. Não queria chamar atenção desnecessária, mas cada segundo contava. Com um movimento rápido, ela se esgueirou para trás de um dos homens e prendeu o braço dele, que segurava as chaves, imobilizando-o precariamente. O outro, surpreso, tentou atirar nela, mas Samantha se esquivou com precisão perfeita e o derrubou no chão com um chute perfeitamente calculado. Jessica observou boquiaberta Samantha subjugar os dois criminosos com uma fluidez quase sobrenatural. Ela pegou as chaves e abriu a porta, permitindo que o motorista retomasse o controle do carro. Os ladrões, ainda atordoados com a velocidade e a força de Samantha, fugiram, incapazes de compreender o que acabará de acontecer. Samantha os observou se afastarem, com uma mistura de desprezo e calma nos olhos. "Você é incrível", e Jessica sussurrou, ainda tremendo. Samantha deu um sorriso fraco, guardando a bolsa de volta no lugar. Às vezes você só precisa manter a calma, e agir quando necessário. Mas lá no fundo Samantha sentia uma presença. Alguém a observava. Não era a primeira vez que alguém a seguia, e ela sabia que não seria a última. Cada intervenção no mundo exterior era um jogo perigoso. Ela precisava permanecer vigilante. Enquanto caminhava em direção ao café com Jessica, ela sentiu que algo estava se formando. Algo maior, mais complexo do que aqueles simples ladrões. E para Samantha Carter, o verdadeiro desafio estava apenas começando. A chuva caía suavemente nas ruas de Chicago, lançando um véu prateado sobre os paralelepípedos e vitrines. Samantha Carter estava sentada em seu apartamento, com os pensamentos ainda focados no incidente no estacionamento. Cada movimento de seus agressores a assombrava, mas ainda mais, ela sentia uma preocupação incômoda. Alguém estava rastreando suas ações. Alguém que conhecia seu passado. Foi nesse momento que um nome lhe veio à mente: Victor Malone. Victor não era qualquer um. Antigo rival do Mestre Lee e inimigo jurado de Samantha desde a infância. Ele havia desaparecido anos antes, deixando para trás um rastro de caos e crimes não resolvidos. Samantha ainda se lembrava do primeiro confronto. Ela tinha 15 anos, mas ele já havia se mostrado inteligente, cruel e capaz de manipular os fracos. Desde aquele dia, ele se tornará sua sombra, um fantasma sempre ameaçando ressurgir. Um ruído baixo perto da janela chamou sua atenção. Samantha levantou-se lentamente, seus movimentos tão silenciosos quanto os de um gato. Ela se aproximou da janela e viu uma figura movendo-se rapidamente na noite. Instintivamente, ela soube que era um sinal, um aviso de que seu passado não havia sido esquecido. Ela então se lembrou das lições do Mestre Lee: Samantha, sempre haverá fantasmas do passado. Força por si só não basta. Você deve antecipar, compreender e estar pronta para atacar no momento preciso. Essas palavras ressoaram em sua mente com uma nova urgência. Samantha decidiu que era a hora de agir. Ela contatou Ethan Brooks, uma investigadora particular de confiança que conhecia alguns aspectos do seu passado, mas desconhecia a extensão das suas habilidades marciais. Juntos, eles começariam a rastrear a presença de Victor, a fim de entender seus planos. Mas ela sabia que seria perigoso. Victor não era um criminoso comum. Ele tinha uma rede de contatos, aliados e um intelecto formidável. Naquela noite, Samantha não dormiu.
Sombras dançavam pelas paredes do seu apartamento, e cada som vindo de fora lembrava de que o perigo poderia surgir a qualquer momento. Anos de treinamento a ensinaram a manter a calma, mas seu coração batia mais rápido do que nunca. Victor Malone estava de volta. E desta vez ele não estava sozinho. Samantha respirou fundo, cerrou os punhos e sussurrou para si mesma. Então que os jogos comecem. E na quietude da noite, ela sabia que cada decisão, cada movimento, seria crucial para confrontar a sombra do seu passado. As ruas de Chicago foram mergulhados na escuridão quando Samantha Carter recebeu uma mensagem anônima em seu telefone. Se você se importa com ela, venha sozinho para a plataforma 23. Meia-noite. Não tente nada ilegal, ou ela pagará um preço alto. Seu coração afundou. A mensagem se referia a Madison Reynolds, uma jovem estudante que Samantha mal conhecia, mas que era parente de uma amiga de longa data. Uma crise que poderia parecer trivial para qualquer outra pessoa soou como um aviso para Samantha. Alguém estava brincando com o medo e testando seus limites. Ela examinou as ruas, avaliando possíveis caminhos. Cada poste de luz, cada esquina poderia esconder uma emboscada. Desde o incidente com Victor Malone e os assaltantes do estacionamento, ela sabia que cada movimento poderia ser monitorado. Escolheu um caminho sinuoso, alternando entre calçadas e becos, sempre atenta aos mínimos detalhes. Ao chegar ao 23º cais, a névoa cobria o rio, dando ao local uma aparência fantasmagórica. Samantha sentiu uma tensão familiar crescendo em seu corpo, a sensação que sempre precede confrontos. Ela se movia lentamente, cada passo medido, cada músculo pronto para agir. De repente, um estrondo metálico ecoou atrás dela. Samantha se virou e viu 3 figuras emergirem da névoa, armas em punho. Uma delas segurava Madison pelo braço, ameaçando-a com uma faca. As outras cercaram o espaço, como se para impedi-la de reagir. Ela calculou rapidamente a situação. Anos de treinamento haviam afiado seus reflexos em segundos de vida ou morte. Um passo para o lado, um empurrão controlado, e o primeiro agressor perdeu o equilíbrio. Em um movimento fluido, ela incapacitou o segundo com um movimento rápido da perna, deixando-o atordoado na plataforma molhada. O terceiro, hesitante, tentou atingir Madison para intimidá-la. Samantha interveio com precisão, uma chave de pulso, seguida de um giro que jogou o homem contra um recipiente de metal. Madison se afastou tremendo, mas em segurança. Quando o silêncio se instalou, Samantha soube que não se tratava de um acidente. Alguém que orquestrava aqueles ataques queria testá-la, sondar seus limites e antecipar suas reações. Não se tratava de um simples sequestro. Era uma mensagem. Victor Malone, ou um de seus aliados, estava em ação. Madison, ainda em choque, sussurrou. Quem é você realmente? Samantha apenas sorriu friamente. Apenas alguém que não deixa ninguém em perigo. Ela olhou para a água escura e a névoa, sabendo que aquela armadilha era apenas o começo. Cada passo a aproximava de um confronto muito maior, e o verdadeiro perigo ainda não havia surgido. A noite envolveu Chicago como um manto negro. Os becos estavam silenciosos, mal iluminados por alguns postes de luz piscantes. Samantha Carter avançava cautelosamente, com os sentidos em alerta máximo. Da armadilha na plataforma, ela sabia que Victor Malone não se contentaria com meros avisos. Algo maior estava se formando. Ao dobrar a esquina de uma rua estreita, 3 figuras emergiram das sombras. Armados e ágeis, os agressores flanqueavam o beco prontos para neutralizá-la. Samantha não precisou pensar. Cada músculo do seu corpo reagiu instintivamente, como se programado por anos de treinamento e disciplina. O primeiro avançou com uma faca. Samantha desviou com agilidade, bloqueou o braço dele e, com um movimento de estocada, o jogou contra a parede. O impacto ecoou pelo beco, mas ela não teve tempo de parar. O segundo oponente tentou atacá-la por trás. Ela girou, afastando as pernas debaixo dele e o derrubando no chão úmido. A terceira, mais cautelosa, sacou uma barra de ferro e tentou atingi-la com força. Samantha bloqueou o ataque com o antebraço, absorvendo o choque com as pernas dobradas e lançando a agressora ao chão com um movimento preciso. Cada golpe era controlado, cada gesto calculado, mas executado com a velocidade da luz. Ao recuperar o fôlego, sentiu uma lufada de ar e um movimento à sua direita. Uma quarta figura surgiu, mais rápida, mais silenciosa. Samantha sabia que se tratava de uma especialista, uma verdadeira lutadora. Seus olhares se encontraram, cada um avaliando o outro, e o duelo começou. Golpe após golpe, esquiva após esquiva, a luta parecia uma dança mortal. Os impactos ecoavam pelo beco, mas Samantha permanecia concentrada. Cada movimento era preciso, cada decisão vital.
Finalmente, após uma série de movimentos fluidos e imparáveis, ela incapacitou seu oponente, que caiu no chão, exausto e derrotado. Quando o silêncio retornou, Samantha ficou imóvel por um instante, ouvindo o barulho distante da cidade. Seus pensamentos estavam claros. Aquela luta era apenas um passo, um aviso de Victor Malone. Ele estava testando seus limites, sondando seus pontos fortes e fracos. Ela se afastou do beco, deixando seus oponentes grogues e humilhados para trás. Mas nas sombras, um olhar invisível a observava, observando cada movimento, cada detalhe. O verdadeiro perigo se aproximava, e Samantha sabia disso. Ela cerrou os punhos e sussurrou para si mesma: isto é só o começo. Na noite de Chicago, a sombra de um conflito muito maior se aproximava, e Samantha Carter estava pronta para enfrentá-lo. Os primeiros raios de sol penetravam pelas persianas do apartamento de Samantha Carter. A briga da noite anterior nos becos deixará seu corpo coberto de pequenos ferimentos e hematomas, mas sua mente permanecia afiada, focada no próximo passo. Victor Malone não era um oponente comum, e ela sabia que não conseguiria derrotá-lo sozinha. É por isso que ela concordou em se encontrar Ethan Brooks, um investigador particular conhecido por sua eficiência e descrição. Samantha nunca lhe revelara a extensão de suas habilidades marciais, e Ethan ainda não fazia ideia de quão perto estava de embarcar em algo muito mais perigoso do que esperava. Eles se encontraram em um café discreto no centro da cidade. Ethan, alto e atlético, usava um sobretudo escuro e óculos levemente escuros. Ele apertou a mão de Samantha com um leve sorriso irônico nos lábios. Então, você é Samantha Carter? Perguntou ele, intrigado. Ouvi falar de você, nem bem nem mal, só boatos. Samantha deu de ombros, ajeitando o casaco. Às vezes, os boatos são melhores que a verdade. Mas imagino que você esteja aqui por causa do Victor Malone. Ethan assentiu, puxando uma pasta grossa. Eu o sigo há anos. Mas você tem uma história com ele. Samantha observava a chuva cair contra a janela, seus pensamentos retornando a cada momento em que Victor tentará prendê-la. Ele conhece meus pontos fortes. Meus pontos fracos também, talvez. Se eu for enfrentá-lo, preciso de alguém que entenda as regras do jogo fora do combate. Ethan sorriu com uma mistura de respeito e diversão. Acho que podemos nos unir, mas você tem que prometer que não vai me nocautear, ainda. Eles riram levemente, mas a atmosfera permaneceu tensa. O perigo real pairava sobre eles, invisível mas palpável. Juntos começaram a formular um plano para identificar os aliados de Victor, entender seus movimentos e antecipar suas armadilhas. Samantha compartilhou algumas informações sobre seus encontros recentes, enquanto Ethan acrescentou dados sobre as redes criminosas da cidade. A combinação de suas habilidades em artes marciais e a expertise investigativa de Ethan criaram uma aliança improvável, mas eficaz. À medida que a conversa avançava, Samantha sentia uma crescente sensação de confiança. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava sozinha nessa batalha. Mas a tensão permanecia palpável. Victor Malone nunca estava longe, e cada decisão, cada movimento, podia se tornar crucial. Ao saírem do café, Samantha lançou um último olhar para a chuva e sussurrou: nós o encontraremos, e desta vez, serei eu quem ditará as regras. Ethan assentiu, sabendo que o caminho seria perigoso. Juntos, eles se aprofundariam no mundo sombrio de Victor Malone, onde cada sombra poderia esconder um inimigo e cada sorriso, uma traição. A noite caiu sobre Chicago, envolvendo a cidade em uma escuridão densa. Samantha Carter e Ethan Brooks se encontraram em um armazém abandonado, convertido em um quartel-general temporário para a investigação de Victor Malone. As paredes úmidas e as luzes bruxuleantes criavam uma atmosfera sinistra, mas Samantha estava acostumada a manter a calma nas situações mais perigosas. Eles estavam revisando as informações coletadas, planejando os próximos passos, quando um barulho baixo perto da porta chamou sua atenção. Samantha estremeceu com os sentidos em alerta máximo. Ela gesticulou para Ethan e silenciosamente se moveu em direção à fonte do barulho. Atrás de um velho container, eles descobriram Michael Turner, um aliado de confiança que trabalhava com eles há várias semanas. Mas não foi apenas o rosto dele que Samantha notou. Michael segurava um telefone, e seus olhos revelavam culpa. O que? Ethan começou, mas Samantha o silenciou. Michael, disse Samantha com a voz fria mas controlada. Me explica o que você está fazendo. Michael hesitou, as palavras presas na garganta. Eu não queria, gaguejou, incapaz de inventar uma desculpa plausível. Samantha entendeu imediatamente. Ele havia passado informações para Victor Malone. Cada movimento, cada plano, cada posição da equipe talvez tivesse vazado.
A traição estava lá palpável. A calma aparente de Samantha escondia uma raiva intensa. Ela sabia que uma reação impulsiva poderia ser perigosa. Cada movimento tinha que ser calculado. Com um movimento rápido, ela agarrou Michael pelo braço e o jogou contra a parede com força, mas sem causar ferimentos graves. Você colocou todo mundo em perigo, ela sussurrou. Se Victor descobrisse que você o traiu, estaríamos todos mortos antes mesmo de podermos reagir. Ethan interveio, mais pragmático. Samantha, o que fazemos agora? Ela respirou fundo, com o olhar endurecido. Não podemos nos dar ao luxo de eliminar nossos aliados sem provas cabais. Mas vamos usar essa traição a nosso favor. Michael vai nos ajudar a incriminar Victor. E se ele tentar trapacear de novo, vou garantir que ele nunca mais seja um problema. O resto da noite foi passado formulando um plano para usar as informações contra Victor Maloney. Cada detalhe, cada movimento, foi cuidadosamente considerado. Samantha sentiu a tensão aumentar, mas sabia que agora eles tinham um trunfo valioso. A traição de Michael poderia se tornar uma alavanca estratégica. Ao saírem do armazém, Samantha murmurou para si mesma. A lealdade é testada no calor da batalha. E neste jogo, ninguém pode se dar ao luxo de vacilar. Na sombra de Chicago, a batalha pela verdade e pela justiça tornou-se mais complexa. As alianças eram frágeis, os inimigos numerosos e cada decisão podia ser fatal. A chuva caía forte sobre Chicago, transformando as ruas em espelhos escuros que refletiam luzes de neon e faróis de carros. Samantha Carter caminhou em direção ao armazém abandonado onde Victor Maloney havia combinado de se encontrar sozinha, mas pronta para qualquer coisa. Cada passo ecoava em suas botas calculado, silencioso, como uma dança controlada. Lá dentro, a luz bruxuleante revelava um exército de silhuetas. Victor Maloney estava ali no centro, cercado por seus homens, todos armados e prontos para lutar. Seu sorriso traía sua confiança, ele achava que conhecia todas as cartas de Samantha. Mas estava enganado. Samantha finalmente. Sua voz deslizou como uma faca pelo ar úmido. Eu esperava que você viesse sozinha. Ela ficou parada por um momento, avaliando cada oponente, cada posição. Seus anos de treinamento a ensinaram a analisar os pontos fortes e fracos de seus inimigos em uma fração de segundo. Cada movimento que fizesse seria decisivo. A luta começou brutalmente. Os homens de Victor avançaram contra ela, mas Samantha se esquivou com fluidez, usando golpes precisos e arremessos calculados para incapacitar cada um. Os impactos ecoaram nas paredes de metal, criando uma sinfonia de caos e poder controlado. Victor tentou atacá-la diretamente, rápido e inteligentemente. Mas Samantha antecipou seus movimentos, bloqueando seus golpes e empurrando-o para trás com precisão perfeita. Cada troca de golpes era intensa, quase coreografada, a violência controlada pela experiência e disciplina. Apesar da quantidade de oponentes, ela se manteve calma, usando o ambiente ao seu redor a seu favor, recipientes de metal para arremessos, cabos suspensos para desequilibrar os inimigos, ângulos de paredes para canalizar a força de seus golpes. Cada movimento era um cálculo, cada ataque, um meio de sobreviver e dominar. Por fim, Victor Maloney estava diante dela, sozinho, ofegante e chocado com o controle de Samantha. Ela o olhou diretamente nos olhos, o silêncio carregado de ameaça. Você achou que eu estava sozinho, Victor? Achou que seus homens seriam suficientes. Você estava errado. Victor recuou, percebendo que sua arrogância havia sido sua ruína. Samantha fez um último movimento rápido, desarmando Victor e colocando-o de joelhos. O confronto havia terminado, mas Samantha sabia que não era o fim. Cada vitória tinha um preço, e cada inimigo derrotado a aproximava de um mundo ainda mais complexo e perigoso. Ao sair do armazém, a chuva lavou o sangue e a poeira da batalha. Samantha Carter sabia que, apesar da vitória, seu papel naquele jogo de poder e traição estava apenas começando. E na sombra de Chicago, novas ameaças estavam surgindo, invisíveis mas iminentes. O sol rompia timidamente as nuvens, iluminando fracamente o apartamento de Samantha Carter. Após o confronto com Victor Maloney, ela achou que finalmente conseguiria respirar, mas uma intuição persistente a fazia prosseguir. Algo naquela batalha parecia orquestrado demais, controlado demais. Como se ela tivesse apenas arranhado a superfície de um jogo muito maior. Samantha tirou um caderno velho, uma relíquia de seus anos de aprendizagem com o mestre Lee. Entre as páginas amareladas, ela encontrou notas enigmáticas que ele havia deixado para ela, instruções, mas acima de tudo pistas sobre uma organização secreta conhecida como o Amanhecer Silencioso. O mestre Lee lhe contará sobre essa organização quando ela ainda era adolescente. Uma rede discreta de combatentes e espiões,
operando nas sombras para manter um frágil equilíbrio no mundo. Ela sempre pensara que era apenas uma lenda, um mito para estimular a disciplina e a vigilância em seus alunos. Mas agora tudo parecia real. Uma carta entre as páginas confirmou suas suspeitas. Victor Malone não era apenas mais um criminoso independente. Ele havia se infiltrado na Alvorada Silenciosa numa época em que Samantha ainda desconhecia sua existência. E seus ataques recentes não eram direcionados apenas a ela. Faziam parte de um plano maior para controlar ou eliminar elementos-chave da organização. Samantha sentiu uma mistura de raiva e determinação tomar conta dela. Suas habilidades, sua experiência, tudo o que havia construído desde a infância, ganharam um novo significado. Ela não era apenas uma lutadora solitária, era uma figura central em uma luta invisível. Uma batalha que começara muito antes de ela nascer e continuaria muito depois de suas vitórias individuais. Ela contatou imediatamente Ethan Brooks, compartilhando com ele as descobertas que acabará de fazer. Seu olhar, normalmente calmo, agora estava carregado de uma nova intensidade. Ethan, ela sussurrou. Tudo o que enfrentamos até agora é apenas uma pequena parte do jogo real. Victor Malone faz parte de uma rede muito maior, a Aurora Silenciosa. E nós apenas arranhamos a superfície. Ethan franziu a testa, percebendo que a situação agora estava além de tudo que haviam imaginado. E você quer dizer que essa rede poderia estar nos monitorando o tempo todo? Samantha assentiu. Sim, e eles sabem quem somos, o que podemos fazer, e o que defendemos. No silêncio que se seguiu, Samantha olhou para a cidade pela janela. Cada som, cada movimento podia esconder um aliado ou um inimigo. Ela entendia que sua vida nunca seria verdadeiramente pacífica. Mas ao contrário de antes, agora sabia que suas habilidades e determinação não eram apenas ferramentas de sobrevivência. Eram a chave para navegar em um mundo de sombras, segredos e lutas invisíveis. Então, ela sussurrou, cerrando os punhos, é hora de intensificar um pouco. E na sombra de Chicago, Samantha Carter percebeu que havia cruzado um limiar. O jogo não era mais apenas sobre sobrevivência. Era uma batalha pela verdade, pela justiça, e pelo controle do seu próprio destino. A luz do amanhecer filtrava-se através dos arranha-céus de Chicago, dando à cidade uma sensação quase surreal. Samantha Carter observava o horizonte do terraço de seu prédio, o vento acariciando seu rosto. Os eventos das últimas semanas passaram por sua mente. Os roubos, as armadilhas, Victor Malone, a traição de Michael e agora a descoberta de O Amanhecer Silencioso. Ela entendeu que sua vida cotidiana definitivamente havia ficado para trás. Cada escolha que fizesse dali em diante teria consequências graves, não apenas para ela, mas para milhares de vidas. Ela passará a juventude se preparando para este momento, mesmo sem saber. Tudo o que aprenderá, cada técnica de luta, cada lição de estratégia, cada minuto gasto controlando sua mente, agora serviria a um propósito maior. Ethan Brooks surgiu atrás dela, silencioso, mas atento a cada movimento. Você acha mesmo que está pronta para isso? Perguntou ele em voz baixa. Samantha se virou para ele, com os olhos brilhando com uma determinação fria, mas calma. Não tenho escolha. Victor Malone foi apenas um aviso. O que acabamos de descobrir é muito maior, mas estou pronta para o desafio. Eles discutiram os próximos passos. A Alvorada Silenciosa era uma rede complexa, com aliados e inimigos em todos os cantos do país e além. Sua primeira missão era se infiltrar em certas células da rede para entender seus planos, identificar traidores e proteger os inocentes. Samantha sentiu uma excitação incomum misturada com tensão. Cada perigo iminente seria um teste definitivo, mas ela sabia que não estava mais sozinha. Com Ethan ao seu lado e a disciplina e a experiência que acumulara desde a infância, ela tinha a chance de ter sucesso onde muitos fracassariam. Quando eles saíram do telhado e desapareceram nas ruas de Chicago, Samantha sussurrou para si mesma. O passado me moldou, as provações me forjaram, e agora eu escreverei meu próprio destino. A cidade se estendia diante dela, cheia de sombras e segredos. Cada canto podia esconder uma ameaça ou uma oportunidade. Mas Samantha Carter estava pronta. O mundo estava prestes a descobrir que uma mulher aparentemente comum poderia se tornar uma força implacável, capaz de desafiar a escuridão e trilhar seu próprio caminho. E enquanto o vento soprava através dos arranha-céus, um novo capítulo em sua vida começava. Ameaças futuras eram iminentes, mas Samantha não tinha mais medo. Ela sabia que qualquer que fosse a sombra que se aproximasse, ela estaria pronta para enfrentá-la.